Sejam saudados com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus pela vida do pastor Diego, os presbíteros que estão aqui na retaguarda. Deus abençoe. Grato a Deus também pela vida do presbítero Cis e sua família que trouxe até aqui. Hoje está um pouquinho de trânsito ali, por isso o motivo da gente chegar um pouquinho atrasado. Os irmãos, por gentileza, abram nossas Bíblias no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem achou diz amém? Amém. Assim está escrito. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Por gentileza, pode tomar o nosso assento. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14, inicia falando da morte de João Batista. Já a partir do versículo de número 13, inicia Jesus começando a pregar sobre a multidão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao saber da notícia que João Batista havia morrido, Jesus se direciona para um caminho. A Bíblia vai dizer que nesse caminho, aonde Jesus está, ali Jesus começa a realizar milagres. A Bíblia vai dizer que de um certo tempo, os discípulos eles vão dizer para Jesus: Jesus, despede a multidão, porque a multidão já está cansada, a multidão está com fome, já é tarde. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele realiza um grande milagre. Os discípulos já começam a viver grandes experiências. Primeiro Jesus ele cura, depois Jesus ele faz o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que aproximadamente 5.000 homens comem daquele pão, sem contar com as mulheres e com as crianças. A Bíblia é específica em dizer também que sobra 12 cestos cheios. E já acontecendo esse milagre, a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ordem essa para que os discípulos viessem passar pelo outro lado. E a Bíblia vai dizer que Jesus dá ordem para os discípulos, enquanto Jesus iria se despedir da multidão. A Bíblia diz que os discípulos vão e que Jesus, depois que se despedir da multidão, Jesus vai para o monte orar. É interessante que os discípulos, eles não disseram: a gente vai lá, antes de Jesus dizer. Os discípulos não tomaram a atitude de ir lá. Na verdade, os discípulos estão sob a ordem de Jesus. É Jesus que dá ordem para os discípulos: passe pelo outro lado. Jesus não está fazendo um pedido, Jesus está dando uma ordem: vai para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que eles vão e chega na quarta vigília da noite. A Bíblia vai dizer que se vem uma tempestade, um vento forte, e os discípulos começam a ficar com medo.
Aleluias. E é interessante nessa parte, enquanto eu meditava hoje, os discípulos estão sob a ordem de Jesus. E sabemos na história que eles começam a ficar assustados. Mas lembra que eles estavam sob a ordem de Cristo? Não é diferente nas nossas vidas hoje. É que achamos que por estarmos diante da presença de Deus, achamos que por estar andando no caminho certo, não haverá momentos de dificuldade. Achamos que não haverá momentos difíceis diante das nossas vidas. Achamos que sempre tudo irá bem, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que nem sempre tudo irá bem. Porque na verdade a caminhada do cristão é cheia de lágrimas. A caminhada do cristão não é só felicidade. A caminhada do cristão é tristeza. A caminhada do cristão é desânimo, mas a certeza é que quando estamos com Cristo, quando estamos sob a ordem de Cristo, vale a pena sofrer com o Senhor, vale a pena permanecer no caminho, vale a pena passar por dificuldade, porque a todo momento sabemos que não estamos só, porque Jesus é conosco a todo momento. Aleluia, mesmo os discípulos estando sob a ordem de Cristo, a Bíblia diz que eles passam por um momento de tempestade. Imagine a cena, a Bíblia vai dizer na quarta vigília, é aproximadamente entre as 6 e as 3 horas naquela época. E eu imagino aquela cena tudo escuro, ou talvez eles com a lamparina sobre o barco. E eles começam a ficar com medo, porque a Bíblia diz que era forte o vento. A tempestade era muito forte. E eu começo a imaginar eles lembrando de Jesus dizendo, passe para o outro lado. E eu imagino a cena deles se perguntando, e agora, o que vamos fazer? Eu imagino eles se perguntando, e agora? Só que, diante das dificuldades, diante das tempestades das nossas vidas, achamos que Deus não está presente, mas na verdade é nos momentos mais difíceis que Deus se faz presente diante das nossas vidas. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Aleluia! Enquanto Jesus vem, eles se assustam e começam a dizer, é um fantasma. Mas Jesus vai dizer, não tem mais, sou eu. Aí Pedro toma a palavra dizendo, Senhor, olha que ousadia de Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus vai dizer, vem. Aí a Bíblia diz que Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Aleluia, eles começam a viver mais uma experiência. Lembra que Jesus já tinha feito grandes milagres? Lembra que eles tinham vivido a experiência de Jesus ter feito um grande milagre, multiplicar 5 pães e 2 peixes, alimentar uma grande quantidade de pessoas. E aí eu imagino eles vivendo mais uma experiência. E a Bíblia diz que Pedro está andando sobre as águas e de repente Pedro começa a olhar a tempestade. Pedro começa a olhar o vento forte. Aleluia. E é neste momento que Deus me impulsiona ao meu coração para te dizer, para de olhar para a dificuldade, para de olhar, aleluia, para as provações, para de olhar para um momento difícil, para de olhar para a luta, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para a provação, porque enquanto Pedro está olhando para o vento, ele começa a afundar. Enquanto Pedro está olhando para a dificuldade, Pedro começa a afundar. Por isso Deus está dizendo nessa noite, para de olhar, não se distraia, permaneça com seus olhos em Cristo, permaneça com seus olhos no Senhor. Aleluia.
Porque é normal, quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente olhar para a aprovação. Às vezes a dificuldade é tão grande que a gente se esquece que Deus está conosco. Às vezes a luta é tão grande, o aperto é tão grande que a tristeza nos domina e a gente passa a desviar os nossos olhos de Jesus e dar a nossa atenção e olhar mais para a dificuldade. E é nesse momento que Deus, é nesse momento, melhor dizendo, que Pedro ele começa a afundar. É nesse momento que Pedro ele começa a naufragar. Aleluias! Mas é interessante é que Pedro está afundando, mas por um momento Pedro ele volta o seu olhar para Cristo. Ele vai dizer: Senhor, me socorre. Aleluia. Eu não sei como você encontra nessa noite. Eu não sei como se encontra na sua casa, na sua família. Eu não sei pelo que você tem passado. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus ele sabe. Deus ele sabe da sua vida. Deus ele sabe da sua provação. Deus ele sabe da sua dificuldade. Mas Deus ele te dá um conselho nessa noite. Essa luta, essa dificuldade não é maior que o teu Deus. Essa provação não é maior que o teu Deus. Deus está dizendo nessa noite: para de olhar para a dificuldade e olhe para mim. Para de olhar para as provações e olhe para mim. A dificuldade não é maior que o teu Deus. As provações não é maior que o teu Deus. As lutas não é maior que o teu Deus. Esse momento difícil que você está passando é passageiro. Mas é interessante que os discípulos estão a quase naufragar. Eu imagino as águas entrando sobre o barco e saindo. O desespero dos discípulos. Aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus aparece no momento em que mais eles estão com medo. É que sabe o que eu quero te dizer nessa noite? É que diante da dificuldade, diante da provação, você deve até estar se perguntando para Deus: mas por que tudo isso, Senhor? Porque esse aperto, porque a dificuldade parece que não vai passar, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que a minha oração não chega aos céus. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: eu sei o momento certo de entrar em cena. Eu sei o momento certo, a hora certa de agir. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Porque ninguém amadurece sorrindo. A maturidade ela é gerada na dor. A maturidade é gerada no sofrimento. As dificuldades te dão experiência. A dificuldade te dá maturidade. A dificuldade acrescenta, aumenta a tua fé. Eu quero te dizer nessa noite que a tua dificuldade, a tua provação servirá de testemunho. Aleluia, servirá de testemunho. Aleluia, porque tudo é passageiro, não é para sempre. Deus sabe o momento certo de agir. Não se distraia. Permaneça com seu foco em Cristo. Não vale a pena viver uma vida sem Cristo. Não vale a pena olhar para o mundo e deixar de olhar para Cristo. Não vale a pena. O
uma vida sem Cristo é uma vida sem sentido. Pedro, ele olha para as dificuldades, ele olha para a tempestade e começa a afundar. Aleluia, um cristão, uma pessoa que não está em Cristo, uma pessoa que porventura pensa em desviar os teus olhos de Cristo. Deus está dizendo nessa noite: não se distraia, permaneça com os teus olhos comigo, olhe para mim, permaneça em mim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. Permaneça com os teus olhos em Cristo, permaneça com os teus olhos para o alvo. O alvo é Cristo. Pedro está afundando, mas a Bíblia vai dizer que Pedro diz, eu imagino Pedro olhando para Jesus novamente. Ele está olhando para a tempestade, para a dificuldade. Aí quando ele começa a afundar, ele se lembra de Cristo. Eu imagino ele voltando o seu olhar para Cristo, afundando e dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. Ele diz: Senhor, me socorre. Eu estou afundando. Aleluia. Aleluia. Ainda que você tenha desviado o seu olhar de Cristo, ainda que você tenha olhado mais para a tempestade, no momento de dificuldade, quando você clamar a Deus, Deus estará com as suas mãos estendidas para você, para te socorrer, para te dizer: filho, eu não te deixo, filho, eu não te abandono, filho, eu estendo a mão para você. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer na tempestade, você não vai morrer na provação. Essa dificuldade não é para sempre, porque nessa noite Deus não está estendendo a sua mão para te ajudar. Deus, Ele está com as suas mãos estendidas para te socorrer. Por isso clame a Cristo, por isso adore ao Senhor nessa noite, porque só estamos aqui hoje por causa de Cristo. Só estamos aqui hoje porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Não merecíamos, mas mesmo sem merecer, Cristo estendeu as suas mãos e disse: eu não vou te deixar só, eu estou contigo. Aleluia, eu estendo as minhas mãos para te ajudar, para te socorrer. Pedro, ele diz: Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão. Pega Pedro pela mão e diz: filho, não tenhas medo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez o medo assola sobre você, mas Deus te trouxe aqui hoje, justamente hoje, para te dizer: não tenha medo. Eu sou contigo. As minhas mãos não estão encolhidas. As mãos de Deus não estão encolhidas para você. As mãos de Deus estão estendidas. É que às vezes a gente se distrai tanto que a gente chega a pensar que Deus nos abandonou. A gente se distrai tanto que chega a pensar que Deus não está conosco. O fato de estarmos passando por um momento difícil não significa que Deus não está presente.
O fato de a gente não, o fato da gente estar vivendo uma aprovação não significa que Deus não está presente. Deus, Jesus, em sua onisciência, sabia que os discípulos estavam no momento difícil. Mas Deus também sabia o momento certo de entrar em cena. Deus está dizendo para você nessa noite: eu sei o momento certo de agir. Porque a preocupação, porque o medo, porque o desespero, porque a vontade de parar, porque a vontade de desistir. Para de olhar para o mundo, para de se distrair. Nessa noite, o Espírito Santo me impulsiona a te dizer: permaneça com os teus olhos em mim, não se distraia. Aleluias, eu estou contigo em meio às provações. Eu estou contigo para te livrar, para te guardar, para te proteger, para te salvar. Aleluias, porque Deus ele faz dessa forma. Jesus te ama. A Bíblia diz que Deus ele prova aquele que ele ama. Se você está diante de uma tempestade, se você está num momento difícil, é a maior prova que Deus te ama. Deus te ama. Na verdade, a maior prova foi demonstrada na cruz do Calvário, quando Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas quando se trata de correção, quando se trata de dificuldade, quando se trata de luta, é porque Deus conhece o seu coração. Se Deus permitiu, é porque Ele está gerando algo dentro de você que talvez você não entenda. É interessante, pastor, que diante da dificuldade a gente nunca entende o porquê. A gente sempre indaga a Deus dizendo: Senhor, por quê? Mas também é interessante que depois que a gente passa pelo momento difícil, a gente fala: agora eu entendi, agora eu sei por que tudo isso. Se Deus permitiu, é porque Ele sabe. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe como você encontra nessa noite. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a tua história. E nessa noite, Jesus está dizendo: a minha mão não está encolhida. O mundo pode encolher as mãos para você. O mundo pode te desprezar. Mas Deus está dizendo: a minha mão está estendida. Os meus braços estão abertos para te abraçar, para te receber, para te dizer: eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono. Por isso adore a Deus nessa noite, exalte a Deus nessa noite, porque você é privilegiado. Aleluia. Quantos não queriam ter essa oportunidade, pastor? Quantos não estão internados, hospitalizados, estão nos hospitais? Aleluia. Mas você está aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus permitiu. Deus conhece o seu coração. Aleluia. Nessa noite, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja: permaneça com seus olhos em mim, permaneça com seus olhos em Cristo, porque ainda que tudo vá mal, ainda que as provações venham, o mais importante é que você tem Cristo. O mais importante é que Cristo está ao seu lado. E se você sofrer na terra, haverá alegria no céu, haverá felicidade no céu, porque somos peregrinos, andamos aqui de passagem, mas Deus tem alegria para a sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nos abençoe.